Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e eu estou aqui já com o meu café e estou com, é claro, minha cadela está aqui do lado de novo, como sempre. E vamos aqui para mais um breve momento de reflexão. Eu estou aqui atualmente, né? Eu estou atualmente pensando sobre os esportes, na verdade, no geral. Porque assim, eu vi que a Fórmula 1, por exemplo, eu tô por fora de muita coisa. Ah, o esporte que eu acompanho mais até agora, né, que eu sempre acompanho, e é uma coisa que eu acho que não vou parar de acompanhar, é o futebol. E o futebol eu ainda tô vendo tudo mais, só que não tem aquela emoção como tinha antes de uma Champions League, de uma Libertadores. Não tem mais aquela emoção, eu não tenho mais toda essa vontade de ver. Até porque na Champions, porque o time que eu gosto da Europa não está disputando. Na verdade, ele não disputa os títulos europeus faz muito tempo. Ele disputa o torneio, mas chegar no título ele não disputa, que é essa porcaria do Manchester United. Ele enfim, tá complicada a situação. E aí, isso desanima um pouco de ver. E me desanimou mais ainda também, porque os grandes astros saíram de lá, né, cara? Tipo, as estrelas de verdade saíram de lá. O pessoal que. Os dois. Os dois, sabem do que eu estou falando? Os dois que dividiram o palco por mais de 10 anos naquele torneio em alto nível. Quando eles saíram dali, já ficou meio. E aí, todo mundo foi pra cada um foi pra um canto. Aí a gente vê o Cristiano Ronaldo na Arábia. E aí, ali, quando ele foi pra lá. Eu não tinha nem ideia também que ele ia levar uma galera pra lá junto. Ele levou uma galera, uma cambada de jogador bom, jogador ainda com muita carreira pela frente, e foi pra jogar pra Arábia. E a Arábia ficou mais competitiva. Ficou bem mais competitiva. Nossa, ficou estrondosamente mais competitiva. Totalmente diferente de como foi o pessoal indo pra China, por exemplo. O pessoal foi pra China e os times continuaram uma merda. Mas não era porque os caras investiram um pouco. Os caras investiram pra caralho, mas eles investiram em jogadores comuns. Agora a Arábia levou os principais nomes do futebol mundial e esse nome levou vários outros grandes nomes. Então foi uma mudança muito, muito drástica. E quando ele foi pro Al Nassr, eu fiquei menos com vontade de acompanhar a Champions, porque uma parte legal da Champions também era acompanhar, além desses dois, né, o Ronaldo e o Messi, além de acompanhar esses dois, era muito legal ver os jogos do Cristiano Ronaldo, porque ele tem aquela vibe de chegar ali e fazer o impossível acontecer, sabe? Fazer o impossível. Que nem teve aquele. Eu nunca me esqueço, teve aquele caso daquele jogo do que a Juventus tinha perdido de 2-0, eu acho, do Atlético de Madrid. E aí o Simeone fez aquele gesto, né, de pegando no meu saco, sabe? Apontando pro saco dele, todo aquele negócio pra torcida da Juventus. E eu pensei, cara, vai ser muito foda se o Ronaldo chegar lá no jogo da volta e meter 3 gols. E ele foi lá e ele meteu 3 gols e eliminou o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, conhecido do Simeone, conhecido por ser um time que é uma retranca do caralho. E difícil de fazer gol. Aí o cara foi lá e sozinho ele meteu 3 naquele time. Só ele. Entendeu? Porra. Então, ele deixava a Champions muito mais vibrante, muito mais legal, entendeu? Aí, daí o Messi foi pro Inter Miami e o Neymar tinha ido pro Al-Ahly, né? Al-Ahly. E depois foi pro Santos.
Então, a Champions perdeu aquela magia estrondosa que tinha por causa esses três na verdade, né? Esses três jogadores geracionais aí vão ser lembrados por muitos e muitos anos ainda. Então, ficou meio desanimado, pelo menos pra mim. Cara, eu não gosto de ter que ir acompanhar, nossa, o Mbappé jogar. Cara, o Mbappé joga muito, cara. Joga. Mas, sabe, ele não traz, não me pega, sabe? Não consigo, não consigo. Vini Júnior também, não tenho nenhuma vontade de ver Vini Júnior. Nenhuma vontade. Quando eu vou ver o jogo do Real Madrid, eu vou muito mais pra ver o Mbappé do que o Vini Júnior, mas ainda assim eu não sou muito de ver o Mbappé, querer ver o Mbappé jogar. E aí, a gente tem isso. Eu vou ver quem também? O Sherk do City, que não é nada demais, os caras tratam ele como se fosse um gênio. O cara teve lance que eu vi dele pegando a bola ali na lateral, na lateral quase na entrada da área, ou na entrada da área, e eu não me lembro direito, e ele pegou e começou a passar o pé por cima da bola, girar o pé, puxar ela para trás, e o zagueiro se aproximando, encurtando o caminho, só cercando, e ele voltando, puxando para trás, ficou sem espaço, voltou pra fora da grande área. E o cara não fez absolutamente nada nesse lance. Nada. Ele só passou o pé por cima da bola, puxou pra lá, puxou pra cá e não fez nada. Ele não driblou, ele não foi objetivo, ele não fez porra nenhuma. Ele nem sequer fez uma embaixadinha, não fez nada. Ele só ficou rodopiando o pé ali em cima da bola e foda-se. E os caras tá falando como se fosse uma puta de uma jogada. Nossa, o cara é humilhação ou é talento? Porra, isso não é porra nenhuma. Isso é um grande nada. Entendeu? Um grande nada. E ainda colocaram em câmera lenta pra mostrar a genialidade do lance. E, caralho, o bagulho que era de quê? 10, 15 segundos ficou 30 segundos de nada. De nada. Então, eu vou ver o Haaland que parece um poste de personalidade, sei lá, eu gosto do Haaland, mas ele não é o cara que vai me fazer querer ver o negócio, entendeu? Vai me fazer querer ver o jogo. Não é o cara. Aí, quem tem mais? Não tem ninguém. Esse que é o ponto. Não tem nenhum grande jogador, nenhum nome que faz você querer ver aquele torneio mais do que você veria normalmente, entendeu? Então, assim, antes eu até pensaria assim, até faria muito esforço para chegar no dia do jogo e eu, sei lá, ou me atrasar do trabalho, ou faltar, sei lá. Eu não falto, né? Mas porque eu calhava que nunca caía jogo nos dias de trabalho. Mas ou eu fazia isso, ou sei lá, qualquer coisa assim, saía mais cedo, inventava qualquer coisa pra ver o jogo. E eu poderia fazer isso, poderia, mas hoje, atualmente, não tem nada, não tem ninguém que me faça querer fazer isso. Não tem nenhum motivo pra fazer isso. O meu time não tá jogando e os jogadores não me atraem pro torneio. Então, eu não tenho porquê. Não tenho porquê. E a mesma coisa serve pro brasileiro aqui. O meu time é uma merda. Eu queria ter a alegria de poder comemorar alguma coisa, mas esse time é uma bosta. Não ganha merda nenhuma mais. Não consegue fazer porra nenhuma. Os caras tratam aquelas nabas como craques também. E aí tudo vai pro caralho. O time é fraco. O meu camisa 10 é um enganador. Não joga merda nenhuma. Então eu fico puto da cara. Mas eu tô lá acompanhando eles, ainda assim, quando eu consigo ver, porque como eu trabalho à tarde agora e volto só meia-noite, dificilmente eu consigo ver o jogo deles. Mas eu tô ligado, porque ainda assim, porra, eu cresci vendo esse time, então ainda assim eu estou acompanhando. Só que ele também
não tenho vontade de ver muito a Libertadores. Primeiro porque o meu time não tá lá. O meu time não tá jogando porra nenhuma. O meu time não tá jogando nada, cara. É só o Campeonato Brasileiro. Que tristeza isso. E. E. O time da Libertadores, cara, tá dando sempre o mesmo resultado, né, cara? Ou é Palmeiras ou é Flamengo. Então que graça que tem, porra. A Champions League podia ter dado 3 vezes ali o Real Madrid seguido, mas, porra, tem muito mais emoção, entendeu? Tem muitos mais times fortes do que Libertadores. Libertadores vai ter, sei lá, 3, 4 times realmente que vão disputar o título. Aí, sei lá, eu acho. Só que agora tá reduzido, né? Eu acho que tá no máximo 2. Nem os argentinos mais, que eram, né, o River, o Boca, que eram realmente times fortes e que batiam de frente com os brasileiros. Nem eles mais têm essa bola toda, mas tá foda. E aí se resume a 2. Flamengo e Palmeiras. É a dúvida no no torneio é sempre qual dos dois vai levar agora. Todo ano qual dos dois ganha, Palmeiras ou Flamengo, porque são sempre os dois, estão sempre lá nas cabeças. Com sorte algum outro vai lá. Aí, sei lá, cara, esse eu não faço ideia, e pensando nisso também, eu fico vendo a questão da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é uma coisa que é um torneio maravilhoso, mas ele já pioraram o torneio colocando muito mais seleções. Já pioraram para ganhar mais dinheiro, óbvio. Mas colocaram muito mais seleções, já ficou pior, porque aí tem seleção que não conseguiria ir para a Copa. Não conseguiria ir para a Copa aos moldes naturais, sabe? Aos moldes naturais, porque aí nós temos o que na Copa esse ano? Nós temos Catar, nós temos Jordânia, nós temos quem mais? Pô, nós temos, acho que é a Congo de novo. República Democrática do Congo, se eu não me engano. Eu não me lembro da última Copa que o Congo participou. Pode ter participado numa Copa que eu era bem jovem ali, sei lá, 2000, da África talvez. Não, a África tinha Togo. Mas Togo tinha o Adebayor, né? O Adebayor jogava alguma coisa. Então, e no futebol tem essas coisas. Um grande nome consegue levar a seleção para a Copa do Mundo, uma seleção ruim para a Copa do Mundo, dependendo. A gente tem provas aí, tipo o Togo do Adebayor. A gente tinha tinha, né? Porque aí deu uma melhorada, mas tinha a Suécia, né? Do Ibra. Então, tipo, a Polônia que começou a nascer novos jogadores também, tem ali a Polônia com o Lewandowski levando eles pra lá. Era Lewandowski e Blatskowski, se não me engano. Os dois eram os grandes nomes antes. E ficou agora só o Lewandowski. E aí, tipo, tem essa questão de um grande jogador, ele consegue levar a seleção pra Copa. E mesmo que seja uma seleção fraca. É só olhar também a seleção do Egito. A seleção do Egito é ruim pra caralho. É ruim pra cacete. Mas aí tem o Salah. Entendeu? Um jogador faz diferença. E aí, cara, aumentando esse número de seleções, diminui o nível técnico da competição, o nível técnico geral. Por quê? Porque antes você tinha o quê? 32 seleções. 32? Não, peraí. Acho que eram 32, né? Em grupo de quatro participantes. Certo. Aí, o que nós temos aí? Com isso, nós temos 32 seleções do mais alto nível do futebol mundial, ou seja, os melhores dos melhores, simplesmente isso. A seleção podia não ser grande coisa, mas só dela estar naquela Copa do Mundo, ela era uma das melhores dos melhores. Sabe? Por mais que na competição. É como você olhar, por exemplo, um jogo da NBA. Você pode olhar o time com o pior time da conferência lá, ou da liga, contra o melhor. Você vê
você vai ver que, que a disparidade é gigantesca, que aquele time que está em último colocado parece horrível comparado ao primeiro. Mas ainda assim, aqueles atletas são os melhores do país, que estão no time ruim, no time pior, no último colocado. Eles são, ainda assim, eles estão entre os melhores do país. E aí, tem esse nível, tem um nível, por mais que entre o torneio, entre os times, eles tenham uma disparidade muito grande, porque aí você tem os melhores, os caras absurdos, e esses caras que estão no time, no pior time, que são os caras, na comparação, ruim contra o melhor. Mas, mesmo esse time ruim, ele está entre os melhores, sabe? Tem essa, eu não sei se estou fazendo entender, mas tem essa questão. Então, tipo, quando você aumentou o nível o número de clubes, de seleções na competição, você diminui a qualidade geral do torneio por conta dessa questão. Você aumenta a possibilidade de seleções que não iriam para aquela Copa ir. Você aumenta a possibilidade de seleções que naturalmente não conseguiriam a vaga porque eles não estão entre os melhores. E você artificialmente você infla o torneio com mais seleções, e essas seleções que não conseguiriam vão ser naturalmente, pelo menos é o esperado, serem sacos de pancada. Eles não são os melhores dos melhores, eles não conseguiriam essa classificação, mas por conta desse aumento de seleções, eles conseguiram a vaga. E conseguir a vaga por aumentar o número de participantes não melhora a qualidade do torneio. Não melhora. Porque se eles fossem realmente bons, eles iriam, se eles fossem melhores no nível, né, guardando as proporções, se eles fossem os melhores, eles iriam pelo menos conseguir uma repescagem, ou pelo menos eles iam se classificar em uma Copa, aí na outra eles ficavam de fora, aí na outra eles se classificariam de novo, sei lá. Mas eles iriam pelo menos. Mas, por exemplo, eu não me lembro. A primeira Copa que eu acompanhei, cara, foi de 2002, mas eu tinha o quê? 5, 6 anos. Alguma coisa assim, 6 anos, 7, menos, não sei. Mas foi de 2002, e desde 2002 até aqui eu não me lembro da Jordânia na Copa. Sabe? E se passaram 20 e poucos anos. Então, diminui a qualidade, e aí a gente fica dessa questão. Você pensa, o número aumenta, mas o nível continua o mesmo, e por conta disso você tem um nível alto, e aí com o número maior de equipes, a qualidade cai, porque essas equipes não são do mesmo nível. Então a média vai baixar, e a média baixando fica pior, né? Óbvio. E aí a gente vê também que, além do dinheiro, né, de todo esse dinheiro que vai rolar por conta desse aumento de equipes, tem também essa questão de que eles querem aumentar o tempo, quer dizer, diminuir o tempo de como é que eu posso dizer? Diminuir o intervalo entre uma Copa e outra. E aí, você diminuindo, você deixa também de fazer, deixa para trás a ideia de ser um torneio muito esperado e aguardado. Porque aí são 4 anos de preparação. Você vai lá, pega uma seleção, aí você começa a fazer seus experimentos, convocações, amistosos, começa a passar pelas eliminatórias. Aí no ano você vai ter a Copa do seu continente, e aí depois você vai ter, acho que não tem mais, mas você vai ter também, teria também pelo menos a Copa das Confederações, que é um ensaio para a Copa do Mundo. E aí tá, você depois tem mais continuidade da eliminatória e a Copa do Mundo, certo?
alguns amistosos e Copa do Mundo, certo? É isso aí. E isso tudo intercalado entre 4 anos, 4 anos e tendo que modificar e parar e interromper todos os campeonatos que vão acontecendo anualmente, tudo, parando eles por 2 semanas, sei lá, 2 ou 3 vezes por ano. E data FIFA, né? Data FIFA é uma merda quando disso. E aí você tem esses 4 anos de preparação justamente para dar esse valor e dar essa importância que tem o torneio em si, de chegar ali a cada 4 anos você tem a possibilidade de disputar o maior torneio do mundo. Só que aí, quando você encurta esse tempo, você tira essa importância, porque passariam a ser 2 anos. E sendo 2 anos, seria muito mais corrido, seria muito mais cansativo e não teria tanta importância quanto tem a cada 4 anos, por conta desse tempo menor. Esse tempo menor deixa muito mais possibilidades. Deixa muito mais possibilidades, como por exemplo, o Mbappé, por exemplo, ele tem uma Copa do Mundo. E aí ele tem o quê? 23, sei lá, 23 anos. Em circunstâncias normais, ele teria, vamos ver, talvez três ou talvez 4, dependendo de como ele se cuida, 4 Copas do Mundo para disputar. Seria natural. Só que aí quando você baixa esse número para 2 anos, você duplica essa possibilidade e você aumenta a possibilidade de ele ter mais Copas do Mundo. Então, fica... Porque assim, é mais fácil também um jogador se manter 2 anos em grande performance do que se manter 4 anos. É muito mais fácil. Então, você tira a qualidade geral, diminui a qualidade geral do torneio, colocando equipes que não estariam lá naturalmente. Você simplesmente colocando eles lá na base da caneta, dando mais uma vaga. Eles não vão por merecimento, por crescimento natural do esporte, indo até aquela competição, evoluindo até aquela competição, que nem existem em alguns países aí, como, por exemplo, tem na, Senegal, por exemplo. Senegal, ele tinha esse aumento de qualidade de futebol, movido por um único jogador, também tem isso. Tudo isso, um jogador pode mover o país inteiro para melhorar a qualidade. E aí, quando o país consegue fazer isso, quando o Lewandowski consegue fazer isso com a Polônia, quando o Ibrahimovic faz isso com a Suécia, quando essa galera começa a incentivar, a fazer com que mais crianças vão para a academia de futebol e aí começam a desenvolver habilidades e se tornam melhores e todo aquele negócio, melhoram, eles fazem um planejamento melhor e toda aquela coisa, o país vai naturalmente, não é uma demanda criada, é natural, eles vão indo, vão evoluindo e vão chegando a um nível em que eles possam disputar esse torneio. Então, quando você vai artificialmente só chegando lá e colocando agora, ao invés de número X, vai ser esse X mais 2 aqui. Esses mais 2 não vão ser naturalmente levados até lá, então vão ser piores, obviamente vão ser piores. Então, sei lá, cara, é foda. E aí fica ruim de todos os jeitos. O tempo diminui, a importância diminui, a qualidade diminui, mas o dinheiro aumenta. Então, o dinheiro é mais importante nessa questão. E aí você, né, fica cada vez mais sem graça, porque aí eles vão atolando mais e mais competições, mais e mais jogo no meio do calendário, e aí você fica cansado.
Porque aí aquela questão, cara, por que que a Copa do Mundo também tem muita importância? Por quê? Por que que torneio assim tem extrema importância? Pelo tempo que leva. É, é um torneio de um mês. É um torneio de um mês. Ele é um torneio extremamente rápido. É muito rápido e ele demora muito para acontecer. Então é uma coisa que dá importância. A escassez dá importância para esse torneio. A escassez e a rapidez com que ele ocorre. Então, essa questão faz com que o jogador, além de ele tentar se manter por 4 anos em alta performance, não querendo se manter saudável, não se machucando, todo aquele negócio, querendo se manter em alto nível, tem tudo isso, ele ainda sabe que as chances dele ganhar uma Copa do Mundo são poucas. São poucas. Por quê? Porque ele vai ter 3 ou 4 Copas do Mundo para disputar. Só que a primeira Copa, se ele não disputar com 18, ele vai ter só 3 Copas. Aí, se ele não disputar com 18 nem 20 e poucos, aí ele só vai ter 2 Copas. E se ele não ganhar essas 2 Copas, ele nunca vai ganhar essa Copa. Ele não vai ter no currículo dele que ele foi campeão da Copa do Mundo. Que é um negócio que deixa o nível dos caras lá no alto. Lá no alto. Tem um monte de jogador mediano que foi campeão na Copa estava num time absurdo e aí foi campeão da Copa do Mundo e ninguém vai tirar isso dele. Ninguém vai tirar isso dele. Ninguém vai tirar isso de que ele foi campeão do mundo. Ninguém vai tirar isso dele. Então é uma grife. É uma grife. Por mais que ele nunca tenha jogado, não seja sido um craque, ele é campeão do mundo. Ele estava naquela seleção campeã. Então, o jogador dá muito mais importância. Muito mais importância. Então, quando começou essa questão de diminuir o tempo de intervalo entre uma Copa e outra. Deixa eu beber meu café aqui. Quando começou isso, eu já falei, puta, vai ser uma merda do caralho. Eu já pensei que ia ser uma merda do caralho quando eles começaram a estudar a possibilidade de aumentar o número de seleção. E aí o resultado que a gente vai ter essa Copa aí. Não vai aumentar o número de jogos. Quer dizer, não vai aumentar o número de... O tempo da competição. Não vai aumentar o tempo da competição. Os jogos vão acontecer tudo de novo no mesmo tempo, mesmos horários e tudo mais. Vai durar ainda um mês. Mas, porra, né? Sei lá, eu não quero. Eu não acho que vai ser proveitoso ver um jogo do Catar, cara. Na última Copa fomos obrigados a ver os jogos do Catar, da seleção do Catar, porque era o país sede, né? Era o país sede. Então, a única forma deles conseguirem uma vaga na Copa do Mundo era sendo o país sede. Aí eles conseguiram. Aí agora eles aumentam o número de seleção e o Catar tá de novo ali. Por conta disso. Caralho, velho. Sei lá, eu acho isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo. Então, eu não sei. Eu já acho que não vai ter Hexa. Não vai. Acredito que não vai. Vou torcer, né? Claro, vou torcer, mas acredito que não vai ter. Não vai ter porque... Mesmo com o Ancelotti lá, mas eu acho que não vai ter porque, cara, o time não mudou muita coisa. Os jogadores não mudaram muita coisa, não mudaram muitos jogadores, não mudaram muitos nomes. Tem muitos nomes que já foram, já estão ali. E essa questão, cara, independente da posição do cara, independente do lado político que ele se encontra, cara. Não tem como o Brasil ganhar a Copa do Mundo com o Vinícius Júnior sendo o principal nome. Não tem como. Não tem como discutir isso, porque
ele não consegue, ele não corresponde, ele não responde, ele não responde quando ele tá jogando na seleção. No Real Madrid ele vai lá, ele vira protagonista, ele é a estrela, ele faz e acontece. Mas chega no Brasil, na seleção, ele não faz nada, cara. Ele não faz, a única coisa que eu posso concluir disso é, ele tá sentindo, ele sente o peso da camisa. Ele sente o peso da camisa da seleção, que é a mais pesada do mundo. Ele sente o peso dessa camisa. Não é para todo mundo conseguir ser referência, protagonista de uma seleção pentacampeã. Porque só tem uma. Então, da maior campeã, você não tem como deixar com uma pessoa a principal camisa 10, para uma pessoa que tá sentindo peso, que não corresponde. Aí, só que é foda, porque você falar isso, você está sendo preconceituoso, porque o Vinícius Júnior sofre muito. Cara, como eu falei, pode falar o que pode ser o cara pode ser o que ele quiser, acreditar no que ele quiser, mas não existe comparação entre Vinícius Júnior e Neymar. Não tem como, não tem comparação. Não tem comparação. Neymar, ele é um jogador geracional. Ele é aquele jogador aquela grande estrela, aquele astro que aparece a cada geração. Ele é o grande nome dessa geração. Ele tá nos últimos anos aí da carreira e tudo mais. Não tá como ele era antes, óbvio. Ele não vai conseguir ter a mesma explosão, não vai conseguir ter o mesmo físico. Muito embora também ele não se cuidou, então, claro, isso também tem culpa dele. Ele não se cuidou direito, ele se machuca muito, muito fácil. Porque o preparador físico dele também é horrível. O preparador pessoal dele é horrível. Eu não sei o que ainda não colocou na cabeça dele, que ele precisa mudar de preparador. Simplesmente isso. E ele tem esse problema porque isso foi uma carreira, né, tratada de uma maneira displicente, de certa maneira, mas ele tinha o dom, né, tinha o talento, então ele resolvia as coisas. E agora que está muito mais dinâmico e físico, o jogo ainda continua dinâmico e físico, ele está rápido ainda. Ele tá desacelerado, né? Porque ele ficou mais velho, mas ele ainda tem a genialidade. Ele ainda tem. E o que isso leva, cara? Leva que o cara, ele é o grande nome, ele é o cérebro do time ali. E ele precisa ir. É simplesmente isso. Ele precisa ir pra Copa. E eu não boto fé no Vini e nem no Rafinha. Para ser o grande nome da seleção, porque ele não tem essa sei lá, eles podem arrebentar nos clubes, podem arrebentar, mas seleção é outra coisa, e na seleção, até então, nenhum deles me mostrou não sentir o peso. Eu tenho muito mais esperança de que o Estevão seja esse grande nome do que o Vinícius Júnior e o Rafinha. Eu tenho essa impressão. Posso estar falando merda? Posso estar, porque só o futuro vai dizer, mas isso é o que eu penso nesse momento. O Neymar não indo pra Copa. Olha, tem duas coisas. Neymar indo pra Copa, a gente tem possibilidade de ganhar, tá? Porque ele é o diferente. Em um lance, ele pode brilhar ali e clarear o jogo em um lance. Ele não precisa jogar o jogo inteiro, não precisa jogar nos 90 minutos. Ele pode jogar o segundo tempo, cara. Pode jogar 30 minutos no segundo tempo. Em 30 minutos, ele funciona de uma maneira diferente. Em 30 minutos ele pode resolver. Se tiver difícil de abrir a marcação, se tiver difícil dos caras furarem a defesa ou criarem jogadas, porque ele também virou um armador, né? Se tivesse difícil, cara, só colocar ele. Por quê? Porque ele tem um nome, ele é um ícone mundial. Não tem como negar. Pode não gostar dele. Eu não gostava dele no Santos quando ele era mais novo, porque ele destruía o meu time todo jogo. Mas
Mas não dá pra negar, ele é um ícone mundial. Então, todo mundo sabe quem é ele. Todo mundo lá fora, o pessoal respeita ele. Isso também é outra coisa do brasileiro, né? De não valorizar o pessoal o pessoal daqui. Ah, ele é muito respeitado lá fora. E aí, quando você coloca esse cara no campo, ele pode estar no banco, cara. A partir do momento que ele entrar no campo, o cara vai pensar, caralho, o cara chegou. O Neymar tá no campo. Aí o cara já vai ficar 3 vezes mais receoso de chegar nele e vão vir 2, 3 em cima para cercar ele, e aí já vai abrir espaço para outros caras, porque ele sempre vai puxar a marcação por conta da habilidade dele, e aí você abre caminho para os outros jogadores chegarem e fazerem alguma coisa. Porque é muito característico também do Santos de hoje. Santos do Neymar de hoje. O Neymar faz os negócios e o pessoal não acompanha, o pessoal não entende, o pessoal é ruim. O time do Santos é ruim, cara. Aquele time do Santos é ruim. Então, o cara joga bem, mas o time não é bom. E aí, quando o time não é bom, o cara pode fazer chover. Se os caras não fizerem gol, porque ele pifa os caras também, deixa os caras na cara do gol. Se os caras não fizerem o gol que ele mete a assistência lá, não vai resolver nada. Os números dele não vão subir e ele só vai ter uma boa atuação, uma grande atuação, e o time vai ter perdido, e o time vai ter empatado, e isso vai ser apagado. Por quê? Porque ele não fez um gol. Então, sabe, tem essa coisa. Mas na Copa seria assim, cara. Eu colocaria ele pelo menos no banco. Não fica no banco, pode jogar no segundo tempo, o segundo tempo inteiro ou 30 minutos. E é isso aí, tá feito. Porque a gente só precisa dele por um tempo já. Ele 100% inteiro, um tempo já resolve tudo. Já resolve muita coisa. Resolve muita coisa. Então, se com ele a gente tem uma chance, a gente tem pouca chance, né? Porque eu não vejo nenhum artilheiro nessa seleção, não vejo nenhum grande nome pra compor junto com ele ali, não só dependendo dele, mas em que se ele não conseguir, se ele só abrir um espaço e ele não tiver a possibilidade de concluir as coisas, esse outro consiga concluir. Não tem. Quem na Copa de 2002, cara, não tinha só um, né? A gente tinha o grande nome, que era um fenômeno, mas não tinha só um. Não era só ele que resolvia. Então, na seleção de hoje não tem isso. A última que teve foi a de 2006. Mas, sabe, né? Também não deu muito bom. Mas assim, sem ele, o resumo é, na Copa, com ele, a gente tem chance. Sem ele, não temos chance nenhuma. Não temos chance nenhuma. E é foda. Porque eu acredito, tá? Eu tenho certeza que essa coisa do Ancelotti não convocar o cara bem perto da Copa do Mundo, quase nos últimos amistosos. Eu tenho certeza que ele fez isso pra dar um choque no Neymar lá, pra dar um choque nele, porque ele ainda estava muito displicente com as coisas, ele estava sempre com o nome garantido, porque de fato ele está com o nome garantido, ele sempre está com o nome garantido. Daí que o cara falou, acho que saiu uma entrevista um cara lá do Santos, um jogador lá, falou que ele ficou chateado, mas porque, né, ele nem olhava basicamente a convocação, porque ele já estava sempre lá, né? O nome dele era indiscutível. Aí agora ele tem que correr um pouco. E eu acho que essa questão do Ancelotti deixar ele de fora desses amistosos aí que passaram aí recentemente, acho que é mais para dar um choque nele, para ele dar uma acordada. Não precisa ficar 100%, porque ele não tá 100%. E ele só para ele dar uma despertada
e começar a focar um pouquinho. Ele minimamente focado, cara, já é um problema pra um monte de seleção, cara. Só ele minimamente focado. E aí eu acho que o Ancelotti fez isso só pra ele se ligar. E que eu não tenho. Eu posso estar falando errado também, porque a gente não saiu ainda a lista oficial, mas eu acho que tenho certeza que ele vai pra Copa. Tenho certeza. O Ancelotti fez só pra dar um susto nele, pra ver se ele acorda. E ele fica um pouco mais focado, porque todo mundo sabe que ele é um talento. E aí o Ancelotti ainda disse que que ele está melhorando muito, que se ele continuar assim, não tem o porquê ele não levar pra Copa. Cara, eu acho que isso era meio óbvio quando não convocou ele e começou todo esse away. Eu acho que isso era óbvio. Mas o foda é ver as pessoas falando, né? Falando um monte de absurdo. Não, ele não pode ir pra Copa porque ele é aposentado e caralho. Porra. É muita má vontade. Ah, vagabundo tá lá, não consegue andar em linha reta. Porra. Aí é só pegar no pé. Aí é só pegar no pé. E realmente, ele não tava jogando quase nada. E quando ele foi pra Arábia, ele não jogou nada. Jogou 5 jogos, se eu não me engano. Durante todo o tempo que ele ficou lá. Mas, porra, cara. Isso daí já é má vontade de perseguição. O cara não consegue andar em linha reta. Porra, o cara acabou de levantar. Eu duvido que quando você acaba de levantar, você consegue andar em linha reta perfeita. Porra, não faz sentido. Aí, tem isso. Mas eu acho incrível essa vontade das pessoas forçarem que o Vinícius Júnior é o novo nome, é o principal nome da seleção. Acho incrível forçar isso. Ele não é, cara, ele não é. Eu acho que o Estevão vai ser. E por enquanto, hoje, ainda é o Neymar. Então, não tem. Não tem outro caminho, não tem outra opção. Não tem. É ele e acabou. Bom, foram mais de 40 minutos falando só de um assunto fútil. Só falando de futebol. É foda, mano. Não sei se você. Não sei se eu gosto de futebol nessa minha grande audiência. Não sei se gosta de futebol, mas eu gosto pra caralho. Então, volta e meia eu vou falar disso. Mas eu pretendo não fazer um café completo inteiro só disso, não. Porque eu prefiro fazer mais comentários breves, assim, de uns 10 minutos no máximo, porque ocupa muito tempo e muita gente, e como é um assunto muito específico, fechado aqui, algumas pessoas podem não gostar, né, podem não acompanhar e não entender muito bem. Mas, sei lá, é só pra pontuar aqui, porque eu precisava falar disso também. Tem coisa que eu me interesso, e eu sei que tem pessoas que não vão se interessar, então não vão querer ouvir isso. Mas eu me interesso e eu preciso falar. E talvez alguns também se interessem e falem. Mas, cara, ficar aqui e deixar bem claro: futebol não é o assunto principal disso aqui. Não é. O assunto principal aqui é não ter assunto, não tem assunto principal. Eu falo aqui geralmente o que vem na minha cabeça que eu tô com vontade. Então, hoje foi isso. E também porque vai ter Copa do Mundo. Daqui a 2 meses. 2? 2? Se eu não me engano é em junho, né? Ou é julho. Enfim, não sei, não me lembro. Mas vai ter Copa do Mundo brevemente. E eu pretendo fazer programas especiais para a Copa do Mundo, de Copa do Mundo também. Tem esse planejamento. Então eu estou aqui preparando também vocês para isso. O Gadobol é muito bom. Mas é isso aí, a gente não pode viver o mundo simplesmente seriamente
sério, sério, 100% sério, trabalhando que nem um cavalo. A gente tem que curtir algum entretenimento também. E é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Não tem muito mais o que falar sobre isso, não. A Copa do Mundo está logo ali. Eu vou esperar ansiosamente. Apesar de que no meu trabalho eu acho que a gente não vai parar. Não vou conseguir ver todos os jogos da Copa que nem eu consegui ver em 2018. Mas em 2022 não, 2014 eu vi todos, 2018 eu vi quase todos, 2022 eu não consegui ver muitos. E esse ano também acho que não vou conseguir ver muito. Acho que vou conseguir ver os de manhã cedo. Vão ter 2 jogos provavelmente, se eu não estiver enganado. O padrão era esse, né? O padrão jogou umas 7, 8 horas da manhã, depois vem o jogo das 10 ao meio-dia, depois do meio-dia das 2 às 4, eu acho. Ou eu tô viajando? Enfim, não lembro, mas geralmente o padrão são pelo menos 3 jogos por dia, e tem de manhã, à tarde, e é isso aí. Então eu tô esperando. Vai ter programa especial sobre isso. Não vai ser um café, mas vai ter um quadro, vai ter um quadro especial sobre a Copa do Mundo aí, diferente. Vou falar somente sobre isso. Quem quiser assistir vai estar ali só para falar sobre isso. Do alto da minha ignorância e do meu achismo e da minha e da minha completa habilidade inapta de falar merda. Então eu estou programando isso. E vai ser especial, então vai ser um extra, né? Um bônus basicamente. Não vai ser no meio de nenhum do café, nem vai ser um expresso aí. Vai ser um programa especial, né? E justamente por isso, não é todo mundo que vai querer ver, então vai ficar ali, quem quiser ver, quem quiser ouvir, né, no caso, escuta e fica numa boa, todo mundo numa boa, tem espaço pra tudo aí. Consigo falar de coisas sérias e coisas fúteis também, tá? Vou ficando por aqui então, obrigado por me ouvir até aqui. Lembre-se, tem no Spotify também. Já falei que Spotify é uma merda? Spotify é uma merda, mas tem lá também. Escreve aí, se inscreve, comenta se você quiser. Se você não gosta muito de futebol, sei lá, cara, não sei. Mas esse foi só sobre isso. É isso aí. Valeu, falou e eu fui.